Palavras importam. Em música, muitos termos são usados de forma imprecisa ou ambígua, o que acaba confundindo a gente na hora de passar da nomenclatura da pura teoria para os sons da pura prática. E os maiores exemplos dessas definições vagas são o conceito de modo, escala e diatônico ou diatonismo. Nesse vídeo teórico prático eu vou dificultar ainda mais no nível do raciocínio abstrato, mas não se incomode, porque isso é só para te ajudar a, no final do vídeo, realmente entender melhor isso, que para muitos iniciantes é uma questão um pouco complicada. Qual é o mínimo que você precisa para descrever um modo e diferenciar ele de uma escala, por exemplo? Como é que eles soam? Para mim, pelo menos, que tem um interesse filosófico-linguístico nesses assuntos, é muito importante mesmo entender o que a palavrinha, o que o conceito realmente significa, para a gente não se perder depois e acabar virando escravo de uma teoria que a gente nunca consegue entender e só dizem pra gente aplicar de forma cega. Salve, eu sou Serafim, compositor, professor e mestre em musicologia, e não se esqueça que esse é mais um daqueles vídeos, como esse daqui, em que a gente está usando a nossa voz para assimilar a escala diatônica, para assimilar o que é diatonismo, nesse caso modos, e entender eles como uma segunda língua. A sua voz, se ela não é bonita, não tem problema, mas de fato, use a voz para desenvolver a sua percepção musical. Vamos nessa! O que é modo? Vamos ver aqui uma definição de dicionário para começar. Modo é uma série de notas nas quais a oitava é dividida de acordo com sistemas específicos. Esses sistemas ou modos são usados como base para compor música. A escala maior e a escala menor são modos. Um sistema que é uma série de notas usadas para compor música. Eu sinto que essa parte da definição, na verdade, não diz pra gente quase nada. No meu entendimento, isso aqui é uma definição de escala também, pelo menos da forma como a gente habitualmente usa o termo escala para falar de sistemas de notas usados na composição e na improvisação. Então não tem como diferenciar escala de modo usando esse pedacinho aqui da definição. Bom, informalmente, acho que formalmente também, a gente usa muito a palavra escala com esse mesmo sentido da definição de modo, especialmente quando a gente fala escala maior versus escala menor. A diferença essencial entre esses dois termos, maior e menor, é uma diferença modal, é de modo. Olhando de longe, falando de um modo bem geral mesmo, essa escala diatônica de 7 notas, que a gente pode sempre chamar de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, independente de qual é a nota real, essa escala é sempre a mesma, seja maior ou seja menor, com o mesmo número de notas e os mesmos intervalos entre as notas. Chega mais perto e presta atenção. Para mim é evidente que esses diferentes nomes, como modo, escala e diatonismo, classificam dimensões diferentes da música, aspectos diferentes da música, apesar de que eles têm algumas semelhanças entre si também, algumas confusões, onde um intersecciona o outro. A ideia de um sistema diatônico puro é o conceito mais abstrato. Escala é um pouquinho até mais concreto que isso. Mas escala é um conceito mais abstrato do que o conceito de modo. Ok, escalas. Vamos deixar um pouquinho mais prático e ligar aqui o nosso drone. Como você já sabe, é só buscar no YouTube por drone, que não é isso daqui, e colocar o tom da nota, né? Lá, drone em Lá, drone em Ré. O drone tem a sua nota absoluta aqui em Si bemol, mas pra gente tudo isso aqui é uma das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó no caso. Vamos começar com Dó. Dó. Usando números, aqui tá uma escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha só que interessante isso. Etimologicamente, de acordo com a raiz da palavra, sua origem, escala nada mais é que a palavra escada, o que fica bastante óbvio quando a gente vê esses degrauzinhos que eu subi e desci, um por um. Esse movimento escalar só acontece mesmo quando a gente sobe no movimento ascendente ou desce no movimento descendente e por graus conjuntos. Grau conjunto é o nome em música que a gente usa para dizer que você não salta, tipo do Dó pro Mi. Você faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você não fica saltando. Existem muitas maneiras diferentes de pensar e organizar e fazer desenhos de como que as notas se organizam.
como é que o Dó se organiza em relação ao Sol, ao Mi. Essa daqui é uma maneira, mas é muito específica. Existem infinitas outras. Essa é muito específica e bastante racional, esse tipo de ordenação, sem saltar em nenhum momento. Então, eu tô dizendo que escala é, na verdade, só isso que eu tô falando? Não. Isso aqui é só mais uma perspectiva que está muito ligada com a origem, realmente, da palavra escala. E, com certeza, foi dessa inspiração que surgiu a palavra escala, da ideia de colocar as notas em degrauzinhos. A gente sabe que a escala fundamentalmente é isso, ela é apresentada nos livros, por exemplo, numa partitura, dessa maneira escalar, quando a gente faz exercícios puramente técnicos no violão, na guitarra e com certeza também no piano e em outros instrumentos, a gente faz escalas mesmo, a gente sobe todas as notas e desce todas as notas. Isso é muito comum no estudo. Agora, na prática, quando a gente vai falar de escala, a gente quer dizer outras coisas também, não é só esse movimento escalar, eu sei. Isso explica muita coisa, na verdade, sobre como que a teoria musical é apresentada pra gente nos livros e pelos professores. Agora, informalmente, a gente também usa o termo escala quando a gente fica saltando de notas, como por exemplo, eu tô na escala de Dó agora, querendo dar uma indicação pro baixista saber que eu tô nessa tonalidade de Dó, naquele campo harmônico, eu tô naqueles acordes que pertencem à tonalidade de Dó. Aí a gente pode dizer informalmente que a gente tá na mesma escala. E quando a gente faz uma modulação, por exemplo, que é mudar de uma tonalidade para outra, a gente também pode muito facilmente dizer agora foi para a escala de Ré bemol, a maior, agora foi para a escala de Lá menor. As pessoas se entendem. O que a gente está querendo dizer aqui? Que conceito é esse? Nesse sentido mais geral e bem mais comum também, a gente tira essa ideia de que escala é uma apresentação sempre escalar e a gente inclui a ideia de que é possível, não importa a ordem. Você poderia saltar qualquer nota, porque a escala é assim uma simples coleção de notas abstratas. Mas com um porémzinho. Os números dos graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se mantêm. Quando você tem uma escala, essa escala é nomeada a partir do grau 1. Escala de Dó, escala de Ré, escala de Si. Esses nomes indicam pra gente qual é o grau de número 1. Então não tem como falar escala e não falar escala de Dó. Falar logo a ideia de qual é a nota número 1. Mas você pode não tocar aquela nota número 1. Você pode saltar à vontade ao fazer música e dizer que está naquela escala e tocar apenas as notas 3, 5, 6, etc. Enquanto alguém faz um acompanhamento harmônico, por exemplo, para você improvisar. Então, apesar da gente manter a ideia dos números, dos graus, da escala, esse conceito que eu estou apresentando agora para vocês é bem mais abstrato do que o outro. Ele é bem mais teórico porque ele não diz nada sobre como a música vai ser apresentada na prática. Como a ideia de apresentação escalar, ela já apresenta isso. Isso funciona, por exemplo, como o conjunto de fonemas dos sons que compõem a língua portuguesa. Esse pequeno alfabeto finito de fonemas está por detrás de tudo. Eu uso eles para formar as sílabas e eu uso essas sílabas para formar palavras e todo o resto da cadeia discursiva e de enunciados, etc. Mas, se você olhar para esse conjunto de fonemas por ele mesmo, não tem nenhuma informação ali que te indique como que você vai usar os fonemas, como é que você vai montar eles para formar as sílabas corretas que realmente existem, para formar as palavras que realmente existem na língua. Só dando os fonemas, as possibilidades são infinitas. Você poderia fazer, às vezes, milhares de línguas diferentes com aquele mesmo alfabeto básico de fonemas, mas não. Então, a coisa que está ligando o alfabeto de fonemas a realmente o modo como a língua funciona na prática, a gente não vê. Assim como nesse conceito agora de uma escala, onde você pode tocar a nota que você quiser, a hora que você quiser, mesmo que elas mantenham os numerozinhos dos graus. Esse conceito indica menos ainda sobre o som do que a ideia anterior de escala como um movimento escalar. Outro ponto interessante é que a ideia de escala transmite pra gente uma ideia de nota musical específica. E nesse sentido ela se opõe à ideia de intervalo, por exemplo, porque a ideia de intervalo é a distância entre uma nota e outra, né? Uma distância não é uma coisa substancial, é uma distância. Ela é invisível, vazia, por assim dizer, entre uma nota e outra. Agora, as notas são como pontos, certo? A distância versus o ponto. Então, a escala traz a ideia pra gente de que ela é uma escala de notas. Existem esses
7 pontinhos, digamos assim, ali colocados para você. Por fim, e como uma contraparte do que eu acabei de falar, a escala também dá pra gente a ideia de intervalo. Ela não dá só a ideia de pontos, mas uma vez que você coloca esses pontos assim, você automaticamente também tem os intervalos entre eles. Deixa eu voltar aqui para o nosso drone para explicar isso melhor. Por exemplo, na escala de Dó maior, Dó, sempre existe um intervalo de um tom entre esse que é o primeiro grau, que eu cantei agora, o Dó, e o Ré, que é o segundo grau. Dó, Ré. Então, Dó é um ponto, Dó, Ré é um outro ponto. E a distância entre eles, Dó, Ré, Dó, é o intervalo. Essa distância entre o grau 1 e 2, Dó, Ré, ou 1, 2, ela nunca muda. Assim como se eu for para baixo, movimento descendente, Dó, Si, ou 1, 7. Essa distância também nunca muda. Esses intervalos, então, estão fixos. Eu reconheço a escala pelos seus intervalos. Recitar uma sequência de notas da escala, como Dó, Ré, Mi, é, sim, fazer o mesmo que recitar uma sequência de intervalos ou uma fórmula de intervalos. Por exemplo, cante como essa nota. Tipo uma receita de bolo, né? Cante como essa nota que está aqui. Agora faça o intervalo de um tom acima. Se você fizer esse intervalo de um tom acima, você chegará na segunda nota da escala, que é esse pontinho que eu chamo de Ré. Agora, faça mais um intervalo de um tom acima. Fazendo esse intervalo, você vai chegar na terceira nota da escala, que é a nota Mi, ou 3. Agora, fazendo apenas um intervalo de um semitom, não de um tom, de Mi, subindo, Mi, Mi, Fá, você vai chegar na nota Fá, que é a quarta nota da escala, e assim por diante. Eu estou aqui conectando essas duas ideias, que é a de nota, como esses pontinhos que estão ali na escala, né, assim para você visualizar, e intervalo, que é o que conecta essas notas. Ok, agora volta aqui comigo. Vamos pensar nessa ideia que eu trouxe de intervalos, mas pensar nela em essência. Assim. A escala enquanto uma sequência de intervalos. É um sistema que não está focado em notas, em pontos. Ele é um sistema que só dá pra gente essas notas, ou esses pontos fixos na escala, por meio de uma fórmula de intervalo. O que ele te dá é uma fórmula de distâncias. E ao cumprir essas distâncias, a gente chega na escala como um efeito colateral. E a gente não precisa nem sequer falar sobre qual é a nota de número 1. E daí se tornou mesmo o conceito teórico mais abstrato da música ocidental. É só um mapa de intervalos que eu chamo de diatonismo. É isso que é ser diatônico. Diatônico, diatonismo, escala diatônica. Pela origem etimológica da palavra, diatônico é um composto grego entre dia e tonos, dia mais tonos, que é literalmente através dos tons. O caminho entre tons, de tom em tom, por entre tons, etc. Claro que aqui a gente não está falando de qualquer ideia de tom, mas sim de uma ideia bastante importante para a música ocidental. O tom que a gente está falando aqui é um intervalo específico, um intervalo preciso, ou melhor, 2. Afinal, se isso aqui é mais ou menos, depende do temperamento, né? Mas é mais ou menos um tom, então mais ou menos a metade desse tom dá pra gente o que a gente chama de semitom. Compara, tom, de novo, semitom, com o nome de nota, por exemplo, Dó, Ré,
dó sustenido, dó sustenido. O dó sustenido aqui simbolizando, no caso, o semitom. E são esses dois os menores intervalos que você pode fazer numa escala diatônica dentro do nosso sistema ocidental. Se esses intervalos são o mínimo que você pode fazer de movimento quando você vai de uma nota para outra, então todos os demais intervalos, os saltos no caso, todos os demais movimentos são compósitos desses intervalos básicos e podem ser divididos em quantidades de tons e semitons, por exemplo. Então, na prática, esse diátonos grego que a gente herdou é uma sequência de intervalos de tom e semitom que é fixa. É sempre a mesma sequência. Sequência que inclusive se repete igual a cada oitava, ou seja, de dó até dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e tudo começa de novo. Assim como no conceito de escala, os intervalos também se repetem. A diferença é só que a escala está focada em dar as alturas das notas e os seus nomes, e o diatonismo dá pra gente uma fórmula de intervalos que vai chegar nessas notas. A partir de um sistema, você deduz o outro. Um está contido no outro, apesar de serem duas perspectivas diferentes. Tudo mais na música, qualquer construto teórico ou mesmo prático, é deduzido disso daqui e não quebra isso se quiser ser chamado de diatônico. Agora, o que torna essa coisa toda bem mais específica é você saber qual é a fórmula exata, qual é a sequência de tons e de semitons que compõem esse tal de sistema diatônico. Tom e semitom são os menores intervalos, e dentre esses dois, claro, semitom é o menor intervalo possível para que seja considerado ainda música diatônica. Para mostrar aqui para você, eu vou simbolizar que tom, o intervalo de tom, é um T, esse Tzinho aqui, e semitom é simbolizado com ST. E a gente também vai usar um traço entre esses dois só para separar eles. Lembra que são intervalos, tá? Não são notas. Dá muita vontade da gente confundir esses dois conceitos, porque eles se relacionam demais, mas é importante separar. As notas é aquelas coisas que estariam entre os intervalos. Então, se eu falo para você tom, tom, o que eu quero dizer é: faça um intervalo de um tom, depois faça um intervalo de outro tom. Se a gente começar a ler esse padrão da esquerda para a direita, a gente pode convencionar aqui que você está ascendendo. É o equivalente a subir a escala. Então esses intervalos vão ficando mais agudos. E, logicamente, o contrário também é válido. Indo no sentido contrário, você vai ficando cada vez mais grave e vai descendendo, fazendo com que a frequência desses intervalos vá diminuindo. É dessa forma, com esse código, que a gente vai comunicar aqui qual é o código do sistema diatônico, qual é a sequência exata, sem fazer nenhuma menção a notas e também sem fazer nenhuma menção a qual dessas notas seria a número 1. Olha só para esse padrão aqui. Um monte de tons, um monte de semitons, tons, mas eu não preciso colocar aqui na tela o início desse padrão. Ele não tem início, assim como ele não tem fim. Então ele é potencialmente infinito, mas ele é formado só pela diferenciação de dois termos, ou seja, ele é um sistema binário. Ou é tom, ou é semitom. E não existe nenhuma terceira opção aqui para você colocar. Deixa eu colocar um outro drone aqui para recitar para vocês isso. A fórmula como está aqui, eu posso começar em qualquer lugar. Eu vou começar a ler daqui, por exemplo. Semitom, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tom, tom, semitom. Você percebe que vai se repetindo, né? Mas eu posso começar ao contrário de outro lugar, voltando. Semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Não importa. Um tom acima, outro tom acima, um semitom acima, outro tom, outro tom, outro tom, semitom. Só olhando para isso e ouvindo também, tem uma série de características aqui que estão implícitas e que eu vou tentar descrever elas para vocês agora. Independentemente de onde que você começa a contar, aqui você tem um ciclo de 7 intervalos. São 7 instâncias de intervalo e daí, em seguida, ele começa a se repetir. Você tem uma nota. Dela para a segunda nota você tem o primeiro intervalo. Dela para a terceira nota você tem o segundo intervalo. Então, quando você fizer 7 intervalos, a nota que você vai chegar é a 8ª nota, não a 7ª, porque você fechou o ciclo. Então, de dó até dó.
tom, tom, semitom, tom, 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 semitom e chegou no dó. Outra característica importante do diatonismo é que o tom é mais comum que o intervalo de semitom. Dos 7 intervalos aqui, 5 são tons e só 2 são semitons. Não existe 2 semitons em sequência, isso é proibido aqui, e também não existe mais de 3 tons em sequência. Pensando assim, esse sistema diatônico é análogo a uma malha que fica no fundo. Talvez pensar em algo mais tipo Matrix, sabe? É uma Matrix que está ali, uma estrutura virtual na qual você toca escalas, modos, etc. Mas essas escalas e modos, elas têm que respeitar, se elas são diatônicas, claro, elas têm que respeitar essa malha, essa matriz que está sempre dizendo. O mínimo é um semitom e temos essas sequências aqui. E não temos, essas outras sequências são proibidas, não pode ter 2 semitons. Isso vai quebrar a malha diatônica e daí você vai entrar numa outra dimensão musical organizada por outros princípios. Essa matriz intervalar define, portanto, os limites do mundo diatônico. Por exemplo, se eu estou num tom e eu faço outro, vamos lá, mesmo exemplo sempre. 1, 2, eu estou em algum lugar diatônico. Só de cantar isso. Se eu acrescento um tom nesse mesmo sentido, 1, 2, 3, ainda estou no mundo diatônico. Se eu acrescento um outro tom aqui, eu ainda estou no mundo diatônico, mas esse é o limite. Essa nota eu acabei de quebrar o diatonismo aqui. Da mesma forma, eu não posso colocar um semitom do lado do outro. Então, se eu fizer um intervalo de um semitom, deu. Esse é o limite. Se eu continuar no mesmo sentido, eu entrei para aquilo que a gente chama de cromatismo, que é o movimento por semitons, e eu saí dessa malha diatônica. Esse movimento que eu estou fazendo não é diatônico, ele passa no meio dessas regras todas. Agora, como esse conceito bem abstrato não determina qual é a nota 1 ou quais são as outras notas, a gente simplesmente não pode escolher uma nota como sendo a mais importante, que é o que acontece na escala e também no modo. Quem acrescenta essas ideias de nota número 1, assim como os números certinhos das notas e as relações, isso são os conceitos de escala e principalmente, como a gente vai ver agora, o conceito de modo. No sistema ocidental, quando a gente fala modo, a gente está sempre subentendendo esses dois conceitos que a gente falou. O de escala, se é um modo, então tem uma escala, e o de sistema diatônico, se é um modo do sistema ocidental, então ele vai ser um modo diatônico. Se a gente tem um modo, portanto, a gente tem uma sequência específica de intervalos que vai montar uma escala, e a gente também tem a definição de qual é a nota número 1, qual a nota mais importante, entre aspas. Essa nota número 1 da escala, que seria a tonalidade, que também vai ser a nota 1 do modo, é sempre a nota que a gente vai usar no drone aqui, nos próximos exercícios e explicações. Então, qual é a nota número 1? É a do drone. Ok, aqui está o drone. Se eu cantar essa nota, Lá, eu vou estar cantando a nota 1, tanto da escala quanto do modo, que ainda vocês percebem que é basicamente a mesma coisa, com algumas diferençazinhas. Eu posso chamar isso aqui que eu vou cantar de uma escala maior, mas eu também posso chamar de modo diatônico maior. Então maior é essa sequência específica agora, de intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Esse é o modo maior, também conhecido como jônio ou jônico por algumas pessoas. Esses nomes são porque na origem eram modos gregos, depois passaram a ser modos eclesiásticos nas mãos da Igreja Católica e do cantochão, mas isso é uma história para outro momento. Também pode chamar ele de o modo de dó. Agora a gente vai fazer uma transformação, me acompanha. Imagina que essa nota que é o drone, a nota que representa a nota de número 1 da nossa escala, do nosso modo, não for o dó, mas sim o ré, a segunda nota da escala. Mas eu não mudo mais nada, as notas são as mesmas. Dó, ré, mi, fá, sol. A sequência de intervalos, né, o padrão diatônico é o mesmo, a escala é a mesma. A única diferença vai ser que esse som aqui vai passar a representar o que é o ré. Então eu vou ter que fazer uma transposição aqui. Mas só para você ver que não mudou muita coisa. A gente só pegou dó, ré, mi, dó estava aqui junto com o drone,
e a gente vamos puxar ele para cá para o Ré cair e ser o drone. Bom, acho que aqui eu vou usar nome de nota mesmo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, porque é um pouquinho mais fácil de eu entender esse exercício usando o nome de notas do que números. Direto. Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Onde é que tá o Dó? Ré, Dó, Ré. Percebe como é uma sonoridade completamente diferente? Então, se você não mudar os intervalos, não mudar as notas, você pode ter um verdadeiro outro mundo sonoro. E o que acontece agora é que, em relação ao drone, que tá igual, esse modo agora tem uma outra fórmula intervalar. Vamos ver essa diferença? Em Dó, por exemplo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui a sequência intervalar é tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Agora vamos ver como é que é a fórmula do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Essa fórmula é assim: tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Percebe agora? A gente consegue recortar. Antes tinha uma malha infinita de possibilidades dessas sequências. Agora eu começo num intervalo e termino no outro e eu estou recortando. Isso aqui é que é um modo da escala. Se eu for de Ré a Ré, eu tenho tom, semitom, tom, 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 semitom, tom. Graças a esse padrão aqui, que é a nota do drone, a gente na verdade dá um padrão de ressonância diferente para cada uma das notas. Então, tudo que cada uma das notas significava, tanto afetivamente, subjetivamente, quanto na prática musical, todas as sensações mudaram. Por exemplo, Ré não soava assim. Ré não soava com essa coisa de estar em uníssono com o drone e por isso está estável. Você pode descansar nesse Ré. Por outro lado, Dó, que era a nota onde a gente descansava antes, agora tem essa sensação aqui. Ré, Dó, Ré, Dó. Ou seja, ela se tornou uma nota dissonante, se tornou uma nota instável, muito mais dinâmica. Como a estabilidade e instabilidade das notas é a maneira pela qual a gente reconhece qual é a função dela aqui dentro da música. Então, mudou de modo, mudou tudo. Qualquer uma dessas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, pode ser considerada a nota 1 da escala. E se você seguir a partir disso, respeitando a fórmula de intervalos diatônica, você vai chegar em um novo modo da escala diatônica. Então essa nota pode ser Dó, mas pode ser Ré, como pode ser Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas o problema, e essa é a dificuldade desse exercício, é que quando você for começar a cantar, você vai querer cantar Dó maior. Evoluir na música é conseguir fazer isso aqui e não cantar Dó maior. Por exemplo, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Sol. A minha tendência é cantar esse Fá assim, Fá, Sol, Fá, Sol, porque essa é a fórmula de intervalos de Dó. Dó maior termina assim, semitom, certo? Agora, se você começar em Sol, a sua fórmula vai mudar. E no finalzinho, entre as duas últimas notas, você vai ter um intervalo de tom. Percebe? O código, a fórmula intervalar se alterou entre a escala que começa em Sol e a escala que começa em Dó. Eu vou dar aqui um exemplo inicial para você dos 7 modos que a gente consegue obter cantando todas as 7 notas da escala em cima desse drone aqui, e eu quero que você tente me imitar no começo. De novo, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó.
Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Essa última é bem difícil de afinar. Se você considerar só mentalmente qualquer nota como sendo esse drone, ele é dó, ele é ré, e mantém os intervalos iguais, você vai conseguir fazer isso que eu fiz agora. Mas eu confesso para vocês que demora um tempo, tá? Para você conseguir tirar essa mania de sempre cantar dó maior, ou sempre cantar a escala menor. Para muita gente, isso, ou seja, uma fórmula intervalar, mais uma nota 1, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 e a nota 1 se chama dó. Isso é o suficiente para definir modo, mas na verdade não é. Quer ver? Vamos olhar de novo aquela nossa definição de modo lá do começo. O modo também tinha implicações melódicas. Cada modo possuía intervalos característicos e gestos musicais. Isso quer dizer que, além de definir qual é a nota de número 1, cada modo deveria dar algumas dicas pra gente sobre como usar essas notas para fazer aquele modo aparecer. Não adianta só usar o modo como se ele fosse uma espécie de escala genérica, que não importa o que você está fazendo, sempre vai soar o modo, vai soar sempre modal, o sabor modal vai passar só porque você está tocando a escala. Sim e não, de fato passa, como quando tem um drone aqui, mas em muitos momentos não, você mesmo tem que fazer o modo aparecer tocando as notas certas ou fazendo os movimentos certos. E isso é o que geral esquece na hora de treinar o que são modos. Eu vou dar aqui só um exemplo bem didático de um dos modos, que é o modo menor, também conhecido como modo eólico, mas pode ter certeza que todos os modos têm suas características, a gente vai continuar falando sobre isso em outros vídeos. Esse modo tem a seguinte fórmula: tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, que soa assim: lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Um exemplo muito conhecido é um que envolve a sexta nota partindo desse lá, ou seja, essa daqui. Quer ver? Vamos contar. E chegamos no lá. Lá, si, dó, ré, mi, fá. É o fá ou 6 contando daqui até aqui. Compara com a escala maior. Onde é que está esse 6? Vamos tocar a escala maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá. Aqui tá o lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 6 tá aqui. 6. Se fosse dó maior,
Agora se fosse Lá menor seria C, A, 6, maior, 6, menor, 6. No modo menor, essa sexta se encontra só um semitom acima do quinto grau, que é uma das notas mais estáveis da escala. Na, na, na. Esse é o quinto grau. 5, 5. E aqui está o 6. 5, 6. 6 menor. Continuamos nessa exploração. O sétimo grau também é bastante diferente entre o modo maior, jônico, e o modo menor, eólico. Por exemplo, vamos lá para a nota 1. No jônico, modo maior, o sétimo grau, voltando, estaria aqui. 7, 7. Sente isso. Agora, no modo menor, se esse som fosse Lá, Lá, 7, 7, mais baixo, diferente. Compara de novo. 7, maior, e agora menor. 7, 1. No modo maior, o sétimo grau está tão próximo do primeiro grau, está uma distância só de um semitom, que ele acaba conduzindo ao primeiro grau, ele leva ao primeiro grau, e é por isso que na verdade essa nota ganha o nome de sensível, porque ela causa uma dissonância bastante sensível aos ouvidos, especialmente se tem esse drone aqui dando a base, que você sente que ela é muito dinâmica e ela quer ir para lá. Vamos ver de novo. Na, na, na. Esse é um movimento cadencial típico da música. 7, 1, para fechar, justamente porque ele conduz, guia, leva. E ele leva como uma forma de resolver uma dissonância dele. No modo menor isso não existe. Não existe a mesma tensão. 7. É uma dissonância, mas ela não leva ao primeiro grau da mesma forma. Então, 7, 1 não é o mesmo que 7, 1. Pelo menos como nuance musical, não é a mesma coisa. Esse conjunto todo de circunstâncias entre o sexto grau, o quinto grau, que é um pouco mais estável, o primeiro grau, o sétimo grau, que está ali um pouco embaixo, essas posições que criam a diferença entre maior e menor, é o que explica por que existem certos movimentos rítmico-melódicos que são mais habituais no modo menor e não são no modo maior ou em outros modos. Modo menor, vamos ficar no menor. Lá, 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 lá. 5, 6. Como essa nota 6 está abaixada aqui, ela ganha uma proximidade muito grande com o quinto grau. Notas que são um pouco mais dissonantes tendem a gravitar notas que são um pouco mais consonantes, estão mais estáveis, especialmente se elas estão muito próximas, como nesse caso está só um semitom acima. Então isso cria uma gravidade que quando você chega na sexta, cria uma vontade natural de voltar para o 5 ou voltar para algum outro lugar e de não prosseguir para o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 5. Você que está acostumado com a música moderna, que mistura coisas tonais e outras questões modais, talvez não se pegue muito a esse fato aqui. Mas isso existe, especialmente na música tonal do Ocidente. Esse movimento de retorno. Por isso que a figura 6, 7, 1, que é tão comum para finalizar a escala maior, por exemplo, 6, 7, 1, a gente termina sempre assim, 6, 7, 1, essa escala maior. Não pega do mesmo jeito, você não tem essa marcha se direcionando para o 1, se você cantar isso no eólico, no modo menor. 6, 7, 1, 6, 7, 1. Isso é uma coisa que a gente já ouviu milhares de vezes, é bonito e soa musical. Esse não é o ponto. O ponto é que, do ponto de vista de uma linguagem tonal,
ela não leva até o primeiro da mesma forma, com a mesma força. Então você vai achar muitos exemplos de movimentos de subida de escala que vão até o sexto grau menor e voltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 5, 3, 6, 5, 1. E você também vai encontrar muitos movimentos que vão do 1 agudo e descem, caem, como se estivessem caindo. 1, 7, 6, 5. 1, 7, 6, 5. Isso é muito comum. 1, 7, 6, 5. 1, 7, 6, 5. 1, 7, 6, 5. Esse é o 6. 6, 5. 1, 3, 5, 6, 5. Outra coisa bem comum. 1, 3, 5, 6, 5. 1, 6, 5. 1, 6, 5. 1, 6, 5. 1, 6, 5. 1, 6. Percebe? Esses movimentos que eu fiz agora são mais comuns do que simplesmente 5, 6, 7, 1. Simplesmente por causa dessas relações harmônicas, de dissonância do sétimo grau da maior puxar mais do que o sétimo grau da menor, do sexto grau da menor tá tão próximo do quinto grau, enquanto que o sexto grau da maior, do modo maior, não tá tão próximo assim do quinto grau. Essas questões acústicas de dissonância e consonância acabam criando um mapa de movimento que é mais comum que outro. Então, lógico que você vai encontrar vários movimentos 5, 6, 7, 1, também em modo menor, muitas vezes. Essa é apenas uma observação do que costuma acontecer quando alguém que é bem versado em modos improvisa, por exemplo, ou compõe em modos. Cada um dos modos tem notas características que precisam soar e tem, por causa disso, movimentos característicos que definem esses diferentes modos. Agora, a gente focou aqui no modo menor, já preparando para um outro vídeo, porque esse problema, que é um problema de resolução para música tonal. Você não consegue subir de modo tão natural, do 5 até o 1, usando o modo menor. Por isso que o modo menor na música ocidental acaba criando outros lados. Ele, na verdade, é 1, mas também é 3, porque existem maneiras de passar por cima disso que as pessoas viam como um problema mesmo, da cadência. Bom, isso fica para um outro vídeo. Lembra? A partir da nossa matriz, nossa malha diatônica, o modo maior começa aqui e termina aqui. E o modo menor fica assim. Da mesma forma, aqui tem as fórmulas de todos os modos que você pode fazer na mesma escala diatônica. E essa é uma maneira muito boa de visualizar a correlação entre vários desses conceitos, como o diatonismo, que fica aqui em cima, tom, semitom, e também as próprias notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, escala, modo, sistema diatônico, enquanto uma coisa só. Então, concluindo, pessoal, existe mais de uma maneira de usar os termos escala, modo, sistema diatônico, e na fala informal a gente acaba falando de qualquer jeito, existem definições precisas. Eu acredito que deveria ser mais preciso ainda para o iniciante. O termo escala costuma significar um movimento muito específico de apresentar a escala como uma escada. E modo tem muito mais implicações bem mais concretas, como isso que eu coloquei agora. Enquanto que sistema diatônico é talvez o mais abstrato e geral dos conceitos que eu coloquei aqui. É interessante dividir eles, mas depois você reúne e pensa tudo como uma coisa só. Fica ligado que nos próximos vídeos eu vou continuar tratando dessas ideias e a gente vai partir para a dualidade modo maior, modo menor no sistema ocidental e continuar treinando esses mesmos intervalos. Até lá, coloque aqui as suas dúvidas e anseios e como é que eu posso também melhorar esse exercício. Tá muito difícil, pessoal? Tá muito fácil? Não esquece de comentar aqui. É isso aí, valeu e Serafim saindo fora. O que será que eu vou falar também?